Bom dia, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos nessa manhã. Nós vamos iniciar a nossa celebração a Deus. Mas vamos primeiramente fazer uma oração de gratidão a Ele por tudo. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor. Queremos agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela vida da Tua igreja aqui nessa cidade, pela nossa igreja, Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos nessa hora colocar a vida de cada um de nós na Tua presença, Deus, pelo Teu cuidado, Teu amor, nós te adoramos. Que hoje, eternamente, Teu Espírito Santo seja com cada um de nós. Alegra, pois, agora, Senhor, o nosso coração neste culto, essa celebração que prestaremos ao Senhor. Toda a nossa alegria e gratidão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, vamos cantar toda a igreja essa manhã? Sobre toda a terra Tu és Senhor, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos toda a igreja? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nós vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, irmãos. Nós vamos agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Edmilson Francisco de Assis, que completa mais um ano de vida no dia de amanhã, e no dia 1º, pelo aniversário de casamento do pastor Carlos e da irmã Deise. Que Deus nos abençoe. Oremos.
Querido Deus e Pai, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, dedicamos ao Senhor este culto, consagramos nossas vidas a Ti e dedicamos também nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, o entendimento e a compreensão da Tua vontade. Trabalha as nossas mentes, dá-nos um coração puro, abra nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela vida do nosso irmão Junilson, por mais um ano de vida que estará completando amanhã. Também abençoando o pastor Carlos e a irmã Deise por mais um ano de vida conjugal nesta semana também a ser completado. Que o Senhor os abençoe e guarde a todos estes irmãos, a vida, o casamento, a família, a fé, a comunhão com o Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e somos gratos ao Senhor e te adoramos. Amém. Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos seus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre será. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção
Senhor fiel a mim. Glórias a Deus por essa fidelidade do nosso Deus para nossas vidas. Vamos continuar louvando o Senhor? Em espírito, em verdade, vamos com nossos lábios louvar o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Glória a Deus, meus irmãos. A nossa alegria é estarmos na casa do Senhor, com os irmãos, louvando o nosso Deus. Amém? Vamos cantar mais um hino ao nome do Senhor. Eu convido a igreja, com muita alegria, nós cantarmos esse cântico ao nosso Deus. Amém?
Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse com meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse com meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso sobre as nossas vidas, por este alto preço em favor das nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. E agora pedimos que a Tua palavra também venha falar aos nossos corações, pois assim nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema o discípulo e a vontade de Deus. Quem é o discípulo? E como é a vontade de Deus? Discípulos somos todos nós, que recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor e nos dispusemos a segui-lo. Somos crentes em Jesus Cristo, somos seus seguidores.
E seguir a Cristo implica em viver segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele foi muito enfático e claro quando ele disse que para entrarmos no céu era necessário vivermos ou fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Na verdade, nós só podemos chamar Deus de nosso Pai Celestial se Cristo Jesus for o nosso Salvador, Senhor e Mestre, se o estivermos seguindo. Porque para ter o privilégio e o direito de chamar Deus de nosso Pai, nós precisamos ter Jesus em nosso coração. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como discípulos de Jesus, nós estamos numa empreitada de viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Devemos estar no centro da vontade de Deus. É a melhor coisa da nossa vida. Isso significa para mim e para você entender que Deus tem um plano para a nossa vida. E essa é a melhor coisa. Aqui no texto lido, Romanos 12, no verso 2, finalzinho do versículo, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o plano de Deus para a nossa vida sempre consiste de coisas positivas e boas. Mas o que dizer das coisas difíceis que vivemos, né? Onde está a vontade de Deus nisto? Seria isto também a vontade de Deus, as adversidades às quais passamos? Bom, eu quero que os irmãos entendam que a vontade de Deus, ela tem dois aspectos muito importantes. A vontade de Deus objetiva, aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus prepara para cada um de nós, é sempre uma coisa boa, perfeita e agradável. Então, a vontade objetiva de Deus é sempre boa e perfeita. E sempre visa o nosso bem. Mas há um outro aspecto na vontade de Deus, que é a vontade permissiva de Deus. Não é o que Ele planejou para nós, é o que está acontecendo, mas que Ele está permitindo que aconteça. Por que coisas ruins acontecem? Coisas ruins acontecem porque nós estamos vivendo num mundo que está sob a maldição do pecado. E Jesus já nos advertiu sobre isto e não nos deixou enganados a respeito das adversidades. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus nos adverte de que em relação à vontade permissiva dele ou de Deus, em que coisas ruins acontecem, elas acontecem, mas sob o cuidado dele, na companhia dele e na administração dele. E que nós deveremos enfrentar os dias difíceis segundo a permissão de Deus, com fé, na dependência de Deus, na obediência a Ele e glorificando o seu nome. Sabe por quê? Porque todas as coisas no final serão para o nosso bem. Então Deus permite que coisas desagradáveis aconteçam, embora esse não seja o seu plano objetivo para a nossa vida, mas que estas dificuldades, elas favoreçam o seu plano eterno e sábio a nosso favor.
porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E um salmista, falando da sua experiência em ter vivido coisas difíceis, ele diz: foi bom ter sido afligido pelo Senhor. Então, Tiago, ele nos fala que depois que a gente vence a batalha, então nós recebemos também a coroa de vitória, a coroa de glória com o Senhor. E que devemos sim passar pelas dificuldades com alegria. Tem de grande alegria quando passardes pelas tribulações. Qual que é a promessa de Jesus, irmãos? Eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Tenho certeza que depois de uma grande batalha vem uma grande vitória. Mas não esqueçam também que depois de uma grande vitória sempre vem uma grande prova. Porque a nossa vida é feita de batalhas e provas, vitórias e provas, a fim de que estejamos sempre alertas a respeito da vontade de Deus, da sua presença, do seu amor cuidadoso, da nossa missão em viver para a honra e para a glória do seu santo nome. Sabendo que as aflições desta vida não podem jamais ser comparadas com a glória que Deus tem preparada para nós no céu. Então, como discípulos de Jesus, cristãos sinceros e verdadeiros, nós aprendemos a viver a vontade objetiva de Deus com muita alegria, porque ela traz de fato alegria, prazer, contentamento para nós. Mas nós também aprendemos a suportar e a viver também com alegria as dificuldades, porque nós sabemos que no céu elas não existirão. No novo céu e na nova terra não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro nem pranto, não haverá mais morte, porque todas estas coisas terão acabado. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde toda a plenitude de Cristo é a plenitude da nossa vida com Ele. A glória dele é também a nossa glória, porque Ele a compartilhou conosco. Então, a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. E Deus tem um compromisso, meus irmãos, em relação à sua vontade, de nos dar sempre a sua graça e transformar tudo em bênçãos para nós. Porque afinal de contas, qual é o objetivo final da vontade de Deus? A gente pode ver isso lá em Romanos, no capítulo 8, verso 27 e 28. Aqueles a quem Deus chamou, Ele também salvou. Aqueles a quem Ele salvou, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam também participantes da sua glória. Então, nossa salvação como discípulos de Jesus é que nós sejamos semelhantes a Ele, tenhamos a mesma glória de Cristo em sua humanidade perfeita, reflitamos a verdadeira e completa imagem de Deus na nossa vida. Sejamos santos como Ele é santo, sejamos justos como Ele é justo, misericordiosos como Ele é misericordioso, em tudo refletindo o caráter de Deus, irmãos e irmãs amados. E quando o texto sagrado nos diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, para vivermos a vontade de Deus, nós precisamos ter uma vida consagrada a Ele diariamente. E Deus espera e aguarda de nós uma vida com excelência. Nós não vamos apresentar a Deus um sacrifício imperfeito. Mas como podemos dedicar a Deus um sacrifício perfeito que é santo, puro, né, e agradável, sendo nós imperfeitos e falhos?
Aí que está a questão. Eu preciso santificar a minha vida, eu preciso cuidar de que em meu corpo, tanto quanto no meu espírito, haja a santidade e aquilo que agrada a Deus. No Velho Testamento, os sacrifícios, eles eram feitos também para serem com excelência. O sacerdote, ele tinha que examinar o animal a ser sacrificado, a ovelha, o novilho. Não poderia ser com defeito, não poderia ser doente. Teria que ser um animal saudável, perfeito na sua situação física. E assim, aquele sacrifício era realizado. E agora a palavra de Deus está dizendo que o nosso corpo é o sacrifício vivo, a nossa vida é o sacrifício vivo. Então, para que eu me dedique ao Senhor, eu preciso santificar a minha vida. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Sem santificação, ninguém verá a Deus. O meu culto sem santidade de vida, o meu culto sem a intimidade com Deus, irmãos, isso não é nada, isso é mera religiosidade. E se o meu culto não reflete a vontade de Deus, para a qual Deus me criou a vivê-la e a ser imagem e semelhança dele, eu estarei perdido. Como Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, a não ser aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, devemos entender que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E a vontade de Deus se revela em todas as áreas da nossa vida. Como adorador, já acabei de dizer para vocês, nós precisamos cultivar uma vida de santidade. E a santidade não é só uma questão espiritual, é também no meu corpo. Tanto o meu corpo quanto o meu espírito pertencem a Deus. E o meu corpo, o seu corpo, são o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso, devemos estar no centro, da vontade de Deus. Visto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você há de convir comigo, é muito fácil viver a vontade objetiva de Deus. É complicado viver a vontade permissiva de Deus. E se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida de fé e de consagração a Deus, como o sacrifício é vivo, ele pode querer fugir do altar. Você pode esquivar de viver segundo a vontade de Deus, de ser uma bênção, de refletir a santidade de Deus e de pensar que você pode ser justo e injusto ao mesmo tempo. Acabei de ler nesta manhã, num dos profetas menores, parece-me Sofonias, não me lembro agora qual o profeta, em que Deus está acusando o seu povo de que muitos invocavam o seu nome e ao mesmo tempo um ídolo. E Deus não estava de acordo com isso. Deus não reparte a sua glória com ídolo nenhum, nem mesmo comigo ou com você. Ser participante da glória de Deus significa dar a Ele toda a glória. Não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus quem está reinando na minha vida. Não sou eu mais a viver conforme o meu eu, mas eu estou vivendo agora um novo
eu em Cristo, a nova pessoa que eu sou em Cristo. Porque o poder, a honra e a glória é dele. E que a mim me confere a grata alegria e prazer de refleti-lo no meu viver, de ser dele, de viver para ele, porque ele me criou para ser dele, para que eu viva nele, para que eu me realize nele, a fim de que a sua vontade boa, perfeita e agradável seja tudo para a minha vida. O Senhor Jesus nos mostra que escribas e fariseus o rejeitaram porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não seria o caso de considerar também o que estamos vivendo hoje? Será que o meu viver não é ou não está sendo um viver em que eu proclamo a minha fé em Cristo, mas ao mesmo tempo eu estou amando este mundo e eu estou comprometido com este mundo e a vontade de Deus não é absoluta na minha vida? Nossa salvação é uma dádiva de Deus em Cristo, pelo perdão e a vida eterna que Ele nos dá. Mas nossa salvação precisa ser vivida com esforço humano de obediência para a consagração a Ele. Devemos ser consagrados a Deus em toda a nossa maneira de viver. Irmãos, a vontade de Deus para o discípulo, ela é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há como viver a vontade de Deus sem primeiramente ter se convertido a Cristo, ter se tornado uma nova pessoa nele, ter se tornado participante do reino de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Nós somos instruídos e guiados pelo Espírito Santo. E para termos a instrução e a direção do Espírito Santo, nós precisamos estar em Cristo, que é a nossa nova vida, porque é o trabalho do Espírito Santo nos ajudar a viver conforme a vida de Cristo. E o objetivo do Espírito Santo, ao nos ajudar a viver conforme a vida de Cristo, é a glória de Cristo. Mas Cristo, que recebe toda a glória, porque ela é dele, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, não a tem somente para si, Ele a compartilha conosco. Então, como crentes, como discípulos de Jesus, nós precisamos viver a nova vida nele. Então, a vida eterna é o propósito da vontade de Deus na vida do discípulo. E somente poderemos praticar a vontade de Deus, somente poderemos vivê-la por meio de Cristo na nossa vida, do Espírito Santo que nos ajuda. E assim, somente poderemos morar no céu, se vivermos ou se fizermos a vontade de Deus. É um chamado de Deus. É uma revelação especial dele na vida e no coração do crente. É algo humanamente inexplicável. É algo sobrenatural. É algo que ninguém pode experimentar pelo outro. É o relacionamento pessoal que Deus nos permite ter com Ele. É o chamado dele para a nossa vida. Pelo Espírito Santo operando em nós. Então a questão é, sou eu
uma pessoa de fato convertida a Cristo? Bom, eu posso dizer de mim que graças a Deus sou. Espero que você também possa dizer de você, graças a Deus também sou, pastor. Porque eu tenho Cristo como meu único e suficiente Salvador. A minha vida é dele, não mais minha. E é Ele quem dirige os destinos da minha vida pela sua vontade. Seja ela a vontade objetiva, seja ela a vontade permissiva. Porque para mim o viver é Cristo. E o meu alvo é a glória de Deus. Então a vontade de Deus para mim, para você como discípulos, é a vida eterna em Cristo Jesus. É o seu reino na nossa vida. Irmãos, o reino de Deus, ele está dentro de nós na pessoa de Jesus Cristo e na condução do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós através do amor do nosso Pai Celestial e da sua presença conosco, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, viver segundo a vontade de Deus é fazer parte do seu reino e é sermos governados por Deus. Quem é que de fato é o Senhor da minha vida? É Deus? Ou sou eu mesmo? É você? Ou é Deus na sua vida? Aonde está o comprometimento e a manifestação prática da palavra de Deus na sua vida, na minha vida? Onde está a nossa disposição de obedecer e de viver a palavra de Deus? A vontade de Deus, ela se revela na sua palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. O reino de Deus é Deus governando a minha vida. É a vontade de Deus, soberana, plena, na minha e na sua vida. De forma que temos prazer em buscar na palavra de Deus toda a orientação que precisamos para a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela possui tudo o que precisamos. Deus sabe de todas as coisas que precisamos em todas as áreas da nossa vida e Ele as revelou em sua palavra. A realização da nossa vida está na palavra de Deus, e quando nós lemos, meditamos e obedecemos a palavra de Deus, nós estamos buscando a sua boa, perfeita e agradável vontade na pessoa de Jesus Cristo, sob o ensino, liderança e a ajuda do Espírito Santo. Mas este é um relacionamento pessoal que você e eu temos. E que você não sabe do que está lá dentro de mim, nem eu sei o que está dentro de você, mas que Deus está vendo o meu íntimo e o seu íntimo, para que a verdade que está dentro de nós seja uma realidade na vida que estamos vivendo. Irmãos, como discípulos de Jesus, sinceros, verdadeiros, nós devemos ter o prazer e a alegria de buscar sempre o conhecimento da vontade de Deus. E para conhecê-la, nós precisamos de examinar a palavra de Deus, meditar nela e estarmos dispostos a obedecer. Observando com bom senso, de acordo com a palavra de Deus e a revelação da pessoa de Cristo na nossa vida, as circunstâncias,
tudo que está acontecendo ao nosso entorno, ouvindo os conselhos sábios de irmãos e irmãs sábios, e assim, na dependência de Deus, podemos conhecer como Deus quer que a nossa vida seja conduzida. Seja uma decisão a tomar, seja um plano que devemos estabelecer para a nossa vida, seja em cada circunstância do nosso viver. Sobre nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida profissional aqui, nossos dons espirituais, nosso relacionamento na igreja, nosso relacionamento familiar, meus sentimentos, minhas realizações e os meus pecados que eu tenho que deixá-los e abandoná-los. Em tudo isto, eu preciso considerar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, eu e você vamos crescer em maturidade espiritual, porque vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus será o centro da nossa vida, porque ela reflete a vontade de Deus sobre a qual nossa vida deve estar centralizada. Você está sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Temos mudado sentimentos inadequados que Deus não aprova? Temos mudado pensamentos ou uma razão que nós criamos dentro dos nossos entendimentos que devem ser deixados de lado? Convém que Cristo seja tudo na minha e na sua vida e que nós sejamos cada vez mais diminuídos, até que cheguemos no nível zero do nosso ego e Cristo seja tudo no nosso viver. Vai ser uma tarefa difícil, trabalhosa, mas possível e realizada com o Espírito Santo, com a presença de Deus que nos dá graça e tudo o que precisamos para vencer. Estamos caminhando para o céu porque estamos fazendo a vontade de Deus? Você está cuidando do seu corpo e do seu espírito para ser o sacrifício vivo, santo, que Deus espera com excelência a ser dedicado a Ele? Pensemos nisto, irmãos, irmãs, a fim de que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e o nosso relacionamento com Ele seja sempre um culto santo e agradável. Nosso relacionamento com Deus seja sempre um culto em que nós sabemos o que estamos fazendo e com excelência para o nosso Deus. Ele merece o melhor. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a sua paz. E que andemos no amor do Pai, na comunhão, na graça do Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém? Que a vontade de Deus seja tudo na nossa vida, seja o centro do nosso viver. Oremos. Pai de amor, nosso Pai celestial, obrigado pela sua palavra que falou ao nosso coração. Guia-nos pelo teu Santo Espírito e fortaleça, Senhor, as nossas mãos, fortaleça, Senhor, a nossa vida para vivermos de acordo com os seus ensinamentos, com a sua vontade. Transforma, Senhor, as nossas vidas, libertando-nos daquilo que não é adequado. Que nossas mentes sejam transformadas
e a sua vontade estabelecida de forma perfeita e agradável na nossa vida. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória por meio dele e para a glória do Espírito Santo, para a nossa edificação e glorificação do teu nome em tudo, e participantes dessa glória que é tão somente tua. No nome de Jesus eu oro. Amém.